Afinal de contas, a cirurgia de tireoide sempre tem que ser retirada total ou ela pode ser parcial? E se ela pode ser parcial, quais as situações que nós podemos realizar de forma parcial? E preste atenção, aqui a gente vai falar de câncer. Se for doença benigna, a gente não precisa nem discutir se a cirurgia vai ser parcial ou total, porque se é doença benigna, a gente tem que poupar o máximo possível. Fica aí. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, mesmo pacientes com câncer de tireoide, e é claro que a gente está falando dos cânceres diferenciados, que são os principais cânceres da tireoide, que são o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular, tem sim a opção de realizar uma cirurgia parcial ao invés da cirurgia total. Quando nós vamos fazer uma cirurgia de tireoide, existe um lado direito e um lado esquerdo. De cada lado existem glândulas paratireoides, que são responsáveis pela secreção do PTH, que controla o seu cálcio, e os nervos da voz, um de cada lado. Se a gente realiza uma cirurgia parcial, a gente não vai manipular os dois nervos, nós manipulamos apenas um. Então, o risco de ter complicação é muito menor. A chance de ter uma complicação grave e precisar de traqueostomia é zero. E a possibilidade de você ficar com deficiência de cálcio durante sua vida é praticamente zero. Então, o benefício de realizar uma cirurgia parcial é muito grande. Por quê? Porque além de tratar o câncer da tireoide, numa boa parte das vezes, ainda vai trazer qualidade de vida para o paciente, já que a retirada total da tireoide tem a tendência de reduzir a qualidade de vida daquele paciente. Mas em que situações eu posso fazer uma cirurgia parcial? Vamos lá? E aqui eu vou falar de 6 situações específicas que servem para a gente decidir e optar pela cirurgia total ou parcial. E a primeira delas é aquela pessoa que descobriu um câncer de tireoide, daquele tipo que eu falei, folicular e papilífero. Esse tumor é menor do que 1 centímetro, ou seja, localizado em apenas um lado da tireoide, sem sinais de metástase, ou seja, sem linfonodos alterados no pescoço desse paciente. Esse paciente pode ser um candidato a uma cirurgia parcial. E claro, esse tumor ele tem que ser menor do que 1 centímetro, mas ele não pode estar saindo da tireoide. A gente chama isso de extravasamento extratireoidiano. Se ele estiver saindo da tireoide, mesmo que ele tenha menos de 1 centímetro, a cirurgia é total. Por quê? Porque esse paciente vai precisar fazer iodo depois. E a iodoterapia, você não tem como fazer a iodoterapia se ainda tiver tireoide do outro lado. Aí você teria que voltar para o centro cirúrgico para retirar o outro lado da tireoide. Capite? A outra situação é quando aquele tumor, quando aquele câncer tem entre 1 centímetro e 4 centímetros. E que também não tem extensão extratireoidiana, ou seja, ele não está saindo da tireoide e não tem linfonodos alterados. Esse paciente com esses tipos de câncer folicular ou papilífero, ainda se enquadra na possibilidade de realizar uma cirurgia parcial. Só lembrando que realizar a cirurgia parcial ou total é sempre uma escolha do paciente. Nós vamos fornecer as orientações do que ele precisa saber e é ele que vai decidir por qual tipo de cirurgia ele vai optar. E lembrando que o fato de realizar uma cirurgia parcial, na maioria das vezes, vai tratar aquele paciente apenas com aquela conduta cirúrgica. Mas existem algumas situações, e isso vai depender do resultado da biópsia, em que o paciente precisa realizar a iodoterapia e ele não pode fazer iodoterapia se ele tiver o outro lado da tireoide. Então esse paciente precisa voltar para o centro cirúrgico para retirar o outro lado da tireoide e assim realizar a sua iodoterapia. Por outro lado, quando nós temos tumores maiores do que 4 centímetros, o tumor que deu o câncer, ou que esse paciente tenha extensão extratireoidiana, ou seja, aquele tumor está saindo da tireoide, ou tenha sinal de metástase, a cirurgia é sempre total. Não existe mais a possibilidade de realizar tireoidectomia parcial, porque esse paciente vai precisar de complementação de tratamento e realizar uma cirurgia parcial nesses casos é um erro grosseiro. Uma outra situação também que exige que a cirurgia seja realizada com a retirada total, sem a opção da retirada parcial, é quando o câncer que foi diagnosticado naquele paciente foi diagnosticado num paciente que teve histórico de exposição à radiação, como tratamento com radioterapia durante a infância. Nós sabemos que a tendência desses tumores é ser um pouco mais agressiva, então
Então, o tratamento recomendado é sempre a cirurgia total. Existem algumas outras situações que nós chamamos de microcarcinoma, que são aqueles tumores bem pequenininhos, menores do que 1 centímetro, mas que podem ter vários desses tumores espalhados na tireoide. Nós chamamos isso de multifocalidade, ou seja, tem mais de um câncer na mesma tireoide, ou seja, mais de um nódulo com câncer. Se nós temos esses microcarcinomas e eles são em até 5 deles, desde que eles estejam do mesmo lado da tireoide até o istmo, que é o meio da tireoide, não saiam da tireoide, ou seja, não tenham extensão extratireoidiana e não tenha metástase, ainda assim é possível optar pela retirada parcial da tireoide, a lobectomia. Aí você pensa, Márcio, mas 5 focos de tumor, o fato de ter 5 focos de tumor, mesmo que sejam 5 focos de câncer, sendo carcinoma papilífero, sem sinal de metástase, sem sinal de saída da tireoide, esse paciente continua com um tratamento de baixo risco, com um índice de cura muito alta. Agora vem a outra situação. Quando nós temos pacientes com microcarcinoma papilífero, mas com mais de 5 focos, nesses casos sim a tendência é realizar a cirurgia total. Isso a gente não falou dos outros tipos de câncer, pessoal, como é o caso do carcinoma medular, do carcinoma anaplásico, que aí não existe discussão sobre a cirurgia, que tem que ser bem mais agressiva do que as cirurgias que nós falamos sobre o carcinoma papilífero de tireoide e o carcinoma folicular, que são cânceres diferenciados, graças a Deus é a imensa maioria dos casos, e que tem um altíssimo índice de cura. Só abrindo um parêntese, pessoal, que sendo câncer de tireoide menor do que 1 centímetro, dependendo da localização, tem até mesmo a opção de não realizar a cirurgia. Coisa maravilhosa, né? Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Um abraço, viu?